Lara, lara, lara. Lara, lara, lara. Lara, 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 lara. Sou propriedade de Deus, estou protegido. E nenhuma seta do inimigo tem poder sobre mim. Declaro para o mundo agora, sou comprometido. Tomei herdeiro de um reino que há de vir. Está descartado qualquer tipo de acordo. É código de honra e disso eu não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito. Não vendo, não troco, não dou. Não vendo, não troco, não dou. Não vendo, não troco, não dou. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Está começando mais um programa Espaço Jovem de Valor. Graças a Deus por mais esta oportunidade de nos encontrarmos. Esse espaço tem sido uma bênção de Deus para nós, pois aqui louvamos ao Senhor, testemunhamos da sua grandeza e aprendemos a sua palavra. E ainda descobrimos grandes talentos desses jovens de valor. Lembramos sempre que esse programa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jaboatão, Setor 10, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e do pastor setorial Paulo Cristóvão. Paz do Senhor, queridos jovens, adolescentes e todos que nos assistem nesse momento. É sempre uma alegria podermos estar juntos, pois temos a certeza que esse programa veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Hoje estaremos concluindo nossa reflexão sobre virtudes bíblicas. Isso mesmo. Um tema muito proveitoso para a nossa vida espiritual. Temos sido abençoados pela palavra de Deus. E para conversar conosco, temos a honra de receber hoje 2 presbíteros, escalados pelo nosso pastor, e uma jovem também que vai participar da nossa conversa. Está conosco o presbítero Paulo André. Seja bem-vindo, presbítero Paulo André. Amém, Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos. Amém. É um prazer estarmos aqui e queremos agradecer desde já o convite feito pelo nosso pastor Paulo Cristóvão e, claro, também agradecendo ao nosso pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade. Amém. E também temos a honra de receber o presbítero Paulo Alves. Seja bem-vindo, presbítero. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Nós louvamos a Deus pela vida de cada jovem que está aqui, também os que estão em casa nos assistindo nesse Amém. momento, pela vida do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pela vida do nosso pastor setorial, Paulo Cristóvão, e pela vida do diácono Rinaldo e a sua esposa, que estão à frente aqui desse trabalho tão belo para a glória de Deus. Amém. E a representante, né, dos jovens que está aqui, a primeira jovem do sexo feminino, né, participar do nosso programa, participando da conversa, a jovem Carla. Seja bem-vinda, irmã Carla. Amém, obrigada, paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Temos também uma equipe de jovens que vão estar fazendo perguntas. Temos aqui Micaele, nossa querida Jaine e Anderson, que está aqui no teclado nos dando esse apoio. Sejam todos bem-vindos. O presbítero Paulo André, ele irá fazer uma leitura da palavra de Deus. Amém? Amém. Convido todos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15 e o verso de número 16. Diz a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Temos aqui um texto bíblico onde o Senhor fala da sua escolha na nossa vida, da escolha que Ele fez por nós, e essa escolha que Ele fez, Ele nomeou-nos
e também nos enviou. E enviou-nos para darmos fruto. E esse fruto, ele precisa permanecer. E veremos aqui, continuando o assunto que tem sido tratado, que essa permanência do fruto, ela se evidencia na nossa conduta, na nossa vida, no nosso dia a dia, e através dessa conduta nós estamos apresentando o fruto do Senhor, o fruto do Espírito na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Presbítero Paulo Alves faz uma oração. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Querido Pai, Deus. no nome de Jesus, ó Deus Altíssimo, te agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos para a glória do teu nome. Deus, que esse trabalho seja feito para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Abençoe a todos os participantes desse programa. Nós te pedimos que o teu Espírito guie a cada um de nós para louvor e glória do teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dando sequência ao tema Virtudes Bíblicas, fundamentado em Gálatas 5, 22 e 23, estaremos abordando as virtudes que estão relacionadas a questões que a pessoa só pode tratar consigo mesmo e depois com Deus e seu próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Iniciando a nossa conversa com a jovem Carla Santiago, que ela irá fazer a primeira pergunta. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Amém. Senhor, presbíteros. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a fé salvadora e a fidelidade como fruto do Espírito. Em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, nós temos a definição de fé. É um texto muito conhecido nosso, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em seu estado caído, o ser humano, ele, afastado de Deus, ele só poderia se reconciliar com o Senhor se passasse pelos processos que a salvação proporciona, que é justamente a regeneração, a santificação e a justificação. Então, esse processo ele só pode ser alcançado, atingido, através da fé. No capítulo 5, no verso 1 e 2 de Romanos, vou pedir para que o presbítero Paulo Alves possa ler conosco. Vamos ver esta afirmação através do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5 e o versículo 1 e o 2 que diz: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém. Então a fé salvadora, ela é o caminho de acesso aos benefícios que Deus nos dá. Os benefícios da salvação, oriundos da salvação. Essa é a fé salvadora, que coloca o ser humano na condição de salvo. Então, fé para ser salvo. Então, Jesus é o autor dessa fé, e ele ainda é o caminho, como ele disse em Hebreus também, que ele abriu este caminho, que é para a salvação. Então, a fé salvadora, ela nos torna salvos. Já no fruto do Espírito, na Bíblia corrigida, vamos ver o termo fé como um elemento, uma característica do fruto do Espírito Santo do Senhor. Ele é um resultado de um processo. E esse resultado desse processo, ele advém justamente da fé, da salvação em Cristo Jesus. Só pode haver a fé como fruto do Espírito, a fidelidade, através da salvação. Então, para termos esse fruto, ou essa característica do fruto, nós precisamos ser salvos para podermos ver esse fruto desenvolver-se na nossa vida. Nas características do fruto, na natureza normal, nós vemos que existem os elementos visíveis e invisíveis, que atuam ali na árvore a fim de que ela possa ter condição de alcançar o objetivo que é o fruto. E o fruto, ele se apresenta como uma característica visível. Quer dizer que a fidelidade, ela é aparente, a fidelidade, ela vai ser visível,
através das atitudes, das ações, das decisões, e a gente leva a vida da gente debaixo da graça do Senhor, e o Senhor, Ele vem agindo em nossa vida para que esse fruto ele permaneça. Quer dizer que a fidelidade permaneça na nossa vida. Mas por trás de tudo isso, nós vamos ver a fé salvadora agindo, a graça do Senhor agindo na nossa vida, para podermos assim alcançarmos o propósito que é o fruto. Porque a salvação ela traz consigo as suas consequências que são benévolas, né? As coisas que acompanham a salvação. Sim. Então, se somos salvos, nós teremos frutos a apresentar. Por quê? Porque o Espírito Santo desenvolve esses frutos, nos dá condições de desenvolvermos este fruto na nossa vida. Estas características, elas individualizadas de forma individual e que não podem ser separadas também e não podem ser escolhidas à parte. Como a gente vê a questão dos dons, onde o apóstolo Paulo ele fala para escolhermos os melhores dons. Mas no caso do fruto do Espírito, não. Não devemos buscar a mansidão, não devemos buscar a fidelidade apenas, mas todas as 9 características que compõem o fruto do Espírito, que é justamente o caráter de Jesus sendo impresso na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Amém. E se ele recuar, a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer nenhum. Então Deus se alegra daquele que vive pela fé. Amém. Glória a Deus. É como se fosse a fidelidade como fruto do Espírito, é como se fosse a fé em prática, não é? A prática da fé, nas atitudes, no dia a dia, não é? Eu acho que tem essa ligação, né? Verdade. A fé como um guia. Então, eu sou fiel, então eu ando em justiça. Eu não vivo mentindo, porque eu sou fiel ao Senhor, eu temo ao Senhor. Não é verdade? Verdade. Então, é bênção de Deus para a gente, né? Amém. Graças Glória a Deus. Eu acredito Amém. que a resposta ficou bem clara, né? O presbítero aqui deu uma definição bem clara sobre a diferença que há, né? A fé salvadora e a fidelidade produzida pelo Espírito Santo. Foi muito bom essa definição, graças a Deus. E agora vamos continuar, né? Vamos ouvir agora um hino pela jovem Jaine, que está aqui conosco. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falha imperfeita e às vezes eu erro demais. Sou limitada, tão pequena e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem lhe obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra a mão.
Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Em meio às suas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho a solução. Solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida eu vou fazer milagre, milagre, milagre. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Eu te amo, te amo. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aí. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te renovo. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. E eu cuido de você, eu velo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou alento, te protejo, eu sou teu Deus. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou teu Senhor. Descansa e espera, pois na tua vida eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos. Coisa boa. Sabemos que tem um Deus que cuida de nós. É uma alegria muito grande e um privilégio. Hoje estamos concluindo a nossa conversa sobre virtudes bíblicas e estamos refletindo sobre a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então vamos continuar a nossa conversa com mais uma pergunta que será feita pela jovem Jaine. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é que para muitos ser manso é ser tímido ou ser aquelas pessoas que se autodepreciam. Mas eu gostaria de saber como podemos definir mansidão produzida pelo Espírito Santo. Amém. Boa pergunta, e para falarmos aqui inicialmente sobre essa questão da mansidão, nós vamos recorrer ao dicionário bíblico de Strong, que vai definir aqui essa mansidão como humildade, doçura, tolerância, gentileza. Expressa uma mansidão capaz de se posicionar de forma intermediária
entre dois extremos, que são irar-se sem razão e não se irá nunca. São essas duas extremidades que a mansidão vai agir. É o resultado da decisão de uma pessoa forte de controlar as suas reações em submissão a Deus. É um ponto de equilíbrio, onde o caráter se mostra forte e a confiança em Deus ela aparece e não está ligado à fraqueza, nem tampouco ao temor. É um estado de força espiritual. Então a mansidão, ela aqui colocada, ela realmente não tem nada a ver com a questão da timidez. Tem aquela questão do tímido, que é a pessoa que é introvertida, a pessoa que é reservada, não gosta de falar em público, mas tem a timidez bíblica, que é mais preocupante, porque é um dos motivos que tirarão pessoas serão impedidas de subir ao céu, será a timidez. Mas aquela timidez não é essa primeira que nós citamos agora. É a timidez covardia, é voltar, é deixar o caminho. Então, não se trata nenhuma dessas duas timidez, né? Também ser manso não está relacionado de forma nenhuma com a questão da autodepreciação, como a pessoa não se achar nada, e às vezes a gente encontra, né? O jovem adolescente abatido porque ele pôs na cabeça que ele não é ninguém, que ele não vale nada, que ele é feio, que ele não tem o que as pessoas querem que ele tenha. Então, isso aí não é mansidão, isso aí é até um ponto a ser tratado, porque pode trazer aí mais dificuldades na vida espiritual e na vida social, podendo levar a uma depressão e algumas coisas mais que devem ser verificadas. Então, a mansidão, quando a gente fala de mansidão, a gente lembra de quem? De Moisés. Porque a Bíblia fala em Números 12 e 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, Moisés é chamado por Deus como o homem mais manso da terra. Mas a gente vai ver aqui dois eventos aqui que Moisés ele apresenta ações que parecem não condizer com aquilo que Deus deu o testemunho dele. Num evento que o povo se desvia do Senhor, em Êxodo 32 e 19, o povo ele vai adorar aquele bezerro de ouro que Arão fez, e quando ele vê o povo naquela adoração, ele pega as tábuas do testemunho, que tinham acabado de ser escritas por Deus, o dedo de Deus escreveu, e ele quebra. Então, quem olha assim, na visão que a gente vê errada da mansidão, a gente diz, esse homem não é manso. Na outra oportunidade, vamos ver quando Deus manda ele falar a rocha, está escrito, anotei aqui em Números 20, verso 10, o Senhor ordenou a ele, fala a rocha e sairá a água dela. E ele não fala a rocha, ele fere a rocha por 2 vezes. Então, vemos ali um homem que, na leitura que podemos fazer, ele está irritado com o povo, e com razão, né? Que era um povo difícil. Mas ele, mesmo assim, não deixou de ser manso. Vemos que a mansidão, ela não abandona a questão da repreensão, a aplicação da justiça, a chamada de atenção, às vezes tomada de medidas enérgicas necessárias para refrear algum comportamento inadequado. Então, essas ações, elas não inabilitam ou não excluem a questão da mansidão. Moisés continuava sendo um homem manso e, conforme o Senhor disse, na análise de Deus, era o homem mais manso da terra. Então, vamos ver aqui que ele apresentou essa mansidão quando? Quando Arão e Miriam foram confrontá-lo quanto a uma ação, uma atitude que ele tomou. Então, quando ele foi confrontado, quando era o problema consigo, a acusação era para si, aí ele era manso. Por quê? Ele não ia debater, ele não ia correr atrás, ele não ia brigar, ele não ia buscar a razão, ele ia orar. Então ele foi orar, e Deus chamou os 3 para conversar. Vemos um segundo ponto também aqui, Corá, Datã e Abirão na revolta, quando eles vieram a trazer em questão a autoridade de Moisés. Moisés não vai debater com eles, eram 250 príncipes contra Moisés. Então, eles tinham parte do povo por eles, mas Moisés não vai debater com eles. Moisés vai buscar ao Senhor. Então, a mansidão, a gente vai ver que ela se apresenta quando a gente recebe acusações, afrontas, aí a gente vê a mansidão, ela aparecer, porque é um estado de espírito, é um estado interior. Então, essa mansidão, ela
ela é desenvolvida pelo Espírito Santo. E para encerrar aqui, Jesus é o nosso manso de coração. Mateus capítulo 11, verso 29, ele disse: vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. E vamos ver que a mansidão e a humildade andam de lado a lado, de mãos dadas. Não podem ser abandonadas, separadas, né? Então a mansidão é um equilíbrio e precisa ser trabalhada. A mansidão é necessária para suportar o próximo, conviver em sociedade. É necessário a mansidão. Jesus, ele quando era injuriado, ele não ameaçava. Veja que ele não fazia ameaças quando ele sofria essas ações graves contra ele, acusações, ele não ameaçava. Então, nós devemos buscar a mansidão e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a tua mansidão, porque o Senhor desenvolverá essa mansidão na nossa vida e o Senhor nos dará momentos onde a mansidão deverá ser utilizada e nós devemos nos esforçar para exercermos a mansidão, a fim de que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Podemos nos irar, mas não podemos dormir com a ira no coração, porque a ira, ela traz amargura e afasta a mansidão da parte do Senhor. Glória a Deus. Algum dos irmãos, né? É verdade. É que realmente a mansidão está ligada diretamente com a humildade. E a gente tem que perceber que muitas das vezes a gente está mais interessado nos dons espirituais e esquecemos do fruto do Espírito. Verdade. E é em Gálatas que o apóstolo Paulo chama a atenção de lá dos cristãos de Galácia em relação ao fruto. Porque, como a irmã Kelly disse, a fé é a nossa vida em prática. Não adianta termos os dons espirituais e que não produzir também os frutos. Então, é como se não tivesse uma vida criteriosa, né, dentro da palavra do Senhor. Então, realmente, a mansidão não é quando a gente fala mansinho, né, porque às vezes as pessoas vestem uma veste de humildade ou de mansidão, mas muitas vezes fica até calado, mas talvez esteja lá por dentro, né, lutando, mas sim submeter-se com humildade. Amém? Fácil não, né? Porque está muito relacionado ao temperamento. Pessoas que têm um temperamento mais melancólico, elas expressam a ideia de mansidão, porque são muito fechadinhos. Já aqueles que têm aquele temperamento sanguíneo, né? Que reagem. Então, eles passam a ideia de que não são mansos nem humildes. Mas, às vezes, engana tanto. Não é verdade? Às vezes engana, às vezes tem aquele bem caladinho, bem quietinho. Aí eu já ouvi muito dizer, os antigos aí que falavam muito, mas pise no calo dele, que você vai ver a reação, não é verdade? Mas o Senhor espera, não é? Que sejamos mansos, tendo Cristo como referência. Meu Deus, que responsabilidade! E humanamente impossível, não é verdade? Humanamente impossível, mas nós estamos falando do fruto do Espírito. Então, essa é uma virtude que o Espírito Santo está pronto a desenvolver em nós. Agora, depende também de nós, não é? Precisamos, como Carla disse, buscar o fruto, não é? Lá o profeta Oséias, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí vem a questão da fé. Quando você tem fé, você aceita Jesus. O Espírito Santo passa a morar em seu coração. No entanto, não é estanque não, não parou ali não. É um processo. Você vai praticando a sua fidelidade ao Senhor no seu dia a dia e vai crescendo, não é verdade? Na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Pode me controlar, senão eu falo muito. Amém. Vamos continuar. E agora nós vamos assistir a um testemunho. A nossa jovem Micaele vai compartilhar conosco uma experiência vivida. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive durante o meu período de faculdade e estágio também, onde ficaram presentes essas três características, três frutos do Espírito Santo,
a fidelidade com Deus, a mansidão e a temperança. Eu posso dizer que nesse período da minha vida foi desenvolvido muito criteriosamente. Eu passei um momento, eu acho que eu estava no 7º período, já tinha alguns estágios, mas estava procurando agora um remunerado. E eu consegui entrar numa boa instituição, muito grande, e estava trabalhando ali no jurídico como estagiário. Aí, quando eu entrei, eu me deparei com uma surpresa. Todo mundo perguntando, quem é a pessoa que você ficou? Aí eu disse, fulana de tal. Aí, só que, pelos olhares, eu percebi já que não era uma pessoa tão benquista naquela instituição. Aí me disseram, não, olha, tu vai com calma com ela. Ela é uma pessoa muito temperamental, uma pessoa de temperamento muito forte. Em 3 meses já passaram umas 2 estagiárias que ela dispensou. Tu é a 3ª desse ano. Eu, meu Deus, me ajuda, venha cá. Aí, comentando com os outros estagiários, aí já começaram. Olha, te dou 3 meses. Procura aí outro profissional, porque senão tu vai sair. Porque ela tem o costume de dispensar no máximo com 3 meses. Vamos ver até onde tu aguenta. Até onde você vai prosseguir com isso. E eu conheci a profissional, realmente uma pessoa de temperamento muito forte. E nessa experiência que eu tive com ela, graças a Deus, passei 8 meses com ela. Não porque ela me tirou, mas porque ela foi transferida para outro setor. E foi uma experiência que eu tive que desenvolver, que Deus desenvolveu, o Espírito Santo na minha vida, esses frutos do Espírito Santo. A fidelidade, porque eu pude notar que em todos os momentos que eu passei de aflição e tribulação lá dentro, Deus estava comigo em todos os momentos. Isso era claro e evidente, porque de mim mesma eu não tinha capacidade de suportar o temperamento tão forte daquela pessoa. Mas Deus foi me dando estratégias e características para me ajudar a suportar e também a conviver, a trabalhar com ela, porque eu era submissa a ela e eu tinha que desenvolver um trabalho juntamente com ela. E ali a gente foi desenvolvendo, sempre buscando a Deus, nunca se afastando também, porque ficou uma rotina muito corrida, faculdade durante a manhã, o estágio largava lá pelas 6 horas, 6h30, logo no início 9 horas, porque eu tinha que dar conta para lidar com esse temperamento tão forte dela. E era algo assim, que ficavam, não pergunta a ela, porque ela não gosta de perguntar. Olha, mas também ela não gosta que ninguém erre. Mas o sistema era muito novo, tudo muito novo. E era algo que a gente ia vivendo um dia após o outro. Mas ali Deus foi me dando estratégia, mansidão, para saber lidar os dias que ela não estava tão bem, saber lidar que aquilo era o jeito dela, que ela tinha esse temperamento mais forte. Eu não vou mudar esse jeito dela, mas eu preciso trabalhar com essa pessoa. E também muito da temperança, que eu tinha que suportar dos dias que ela estava estressada, dos dias que eu errava, mas que eu errei porque não houve uma antecipação da explicação do porquê, e ali você tem que suportar, correr para consertar, prazos curtos, e você via que você corria para um lado, corria para o outro, e ali Deus foi trabalhando, e eu posso dizer que eu passei ali naquela empresa mais de 1 ano, e saí porque minha graduação já tinha acabado, mas eu pude ver que em todos os momentos Deus estava comigo. E eu saí ali não apenas com experiência profissional, mas eu posso dizer que eu fui enriquecida pelos frutos do Espírito Santo naquele lugar, onde eu recebi, posso dizer, a mansidão, a temperança e a fidelidade cada vez mais forte em minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom testemunho, né? Edificante. Porque sabemos que estamos nesse processo. E o Espírito Santo é como uma casa que o Senhor vai construindo, né? Ele vai reformando, trabalhando na vida de cada um e vai colocando tudo no seu lugar. E Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas e só vemos o crescimento na vida daqueles que servem a Deus com fidelidade. Amém. Glória a Deus. Eu queria ler um versículo. Amém. Sim, glória a Deus. No Salmo 37 e o verso de número 11,
Tem uma promessa de Deus aqui para quem é manso. Ele diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus. Então, quem é manso, quem recebe de Deus esse fruto, essa virtude, ele tem uma promessa sobre a sua vida. Amém. Você que é meio estressado, busca Deus, para que esse fruto seja gerado em você, você tenha direito de herdar a terra. Amém. Amém. Graças Glória a Deus. Amém. Fidelidade, sua fidelidade, tão profunda e tão real, em minha vida e caminhar, me basta a sua fidelidade. Amém. Meus amigos e irmãos, vamos continuar nossa conversa sobre o tema virtudes bíblicas, longanimidade, benignidade e bondade. Não se esqueça de compartilhar o link e dar o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. E acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, IADPE Jaboatão. Vamos a mais uma pergunta e quem fará é a jovem Micaela. O seguinte, nos dias atuais, existe um incentivo para os jovens viverem uma vida desregrada, onde tudo é permitido, não existindo limites. Então, nesse aspecto, como o jovem cristão deve exercer o domínio próprio? É bem verdade que o mundo ele põe forças, né? Investe forças, esforço para conduzir a juventude, os adolescentes nesse caminho terrível que é fazer tudo sem nenhuma regra. A pregação deles é que não existe regra para o que te faz feliz. E este caminho ele é destrutivo porque lá na frente os resultados, as consequências vão aparecer cedo ou mais tarde, eles vão sofrer todas as ações de forma desenfreada tomadas na adolescência ou na juventude de forma precoce. E o jovem cristão ele vive também diante desse perigo que é cair nessa argumentação, nesta tentação, onde a aparência externa aponta para uma felicidade, né? Eles apresentam uma felicidade que ela não é verdadeira, né? Ela está ali, mas é fingida, é aparente, porque o final dela não traz nenhum benefício para aquele que tem essas práticas. Então o jovem cristão, às vezes o jovem cristão, o adolescente, o jovem, eles são tentados a seguir por esses caminhos. E para que ele possa vencer, superar, possa resistir esses obstáculos que sempre estarão presentes porque são do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então o adolescente cristão, o jovem cristão, ele vai ter o apoio, o auxílio do Espírito Santo, desenvolvendo em sua vida o domínio próprio, que é a temperança. Essa temperança, o domínio próprio, ela é o autocontrole. É a palavra grega que Paulo usou para definir temperança, domínio próprio, ela vai apontar para o autodomínio, para se conter. Então essa palavra está falando de colocar as coisas dentro do domínio de quem está praticando. Então tem um texto bíblico em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Gostaria que o presbítero Paulo Alves pudesse ler. Pois não, presbítero. Diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse não me deixarei dominar, ele descreve, pode representar muito bem a questão da temperança. Não se deixar dominar. Nós não estamos falando aqui dominar do pecado.
porque o domínio próprio não é a questão do controle do pecado, se eu posso muito ou pouco. Eu estava lendo e eu pensei aqui comigo, alguém pode entender que, então eu posso pecar um pouquinho, eu vou segurando um pouco, eu peco um pouquinho aqui, depois porque eu estou dominando. Não, nós não estamos falando de dominar o pecado. O pecado a gente vai vencer com um dos gomos do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Sermos fiéis ao Senhor. Então veja que cada característica ela vai se adequar a um momento da vida, a uma situação. Então a fidelidade vem para a gente vencer o pecado. O pecado aparece e a gente é fiel. Digo não ao pecado. Isso é a fidelidade apresentando-se o fruto do Espírito na nossa vida. Mas o domínio próprio está falando de ações que não são pecado. Ações do nosso convívio diário normal de todas as pessoas que, pelo excesso, se transformarão em pecado. Então, o excesso, o desenfreamento que é a preocupação. A falta desse controle, desse domínio sobre si, esse domínio sobre as ações tomadas. O termo concupiscência, que é usado várias vezes pelo apóstolo Paulo, ele significa desejo desordenado, algo que é desenfreado, algo que é sem regra, algo que ninguém rege, ninguém controla. Então, esse termo concupiscência, ele acontece quando as coisas saem da normalidade. Então, vemos que o jovem cristão, ele pode aplicar, pedir a Deus graça e misericórdia e buscar do Senhor a questão do domínio próprio nas redes sociais. Ora, talvez seja hoje em dia um dos temas mais importantes a ser debatidos, a ser colocados para os adolescentes e jovens cristãos. Porque muitos estão dominados pelas redes sociais. E nós vemos que existe essa intenção, porque é financeira, de controlar, fazer com que ele perca a maior parte do seu tempo na rede social. E assim ele terá prejuízo na escola, vai trazer prejuízo na vida espiritual, vai se tornar intolerante ou não terá paciência, tranquilidade em casa. E a gente tem que fazer com que ajudar esses jovens, adolescentes, a que eles venham a vencer as redes sociais, porque está dominando. As coisas, a rede social é lícita, mas eu não posso deixar que ela me domine e diga a mim o que eu devo fazer. Então eu não posso aplicar meu tempo total à rede social, a jogos. Os jogos também viraram rede social, que lá as pessoas conversam, falam, além do perigo que existe. Então, são coisas onde o jovem, o adolescente precisa dominar, precisa colocar aí freios necessários para que um acidente lá na frente ele seja evitado. Tudo que é excesso é prejudicial. E nós devemos nos preocupar com isso. Irmão Paulo, então eu vou viver na igreja, é um excesso. Eu não posso viver na igreja, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar as coisas em casa, eu tenho que fazer as minhas coisas da minha vida secular. Então, se faz em excesso, é prejudicial. E nesse ambiente, o Espírito Santo ele nos deu essa característica do fruto do Espírito pertencente ao caráter de Cristo, que é o domínio próprio. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui em Tiago, Epístola Universal de Tiago, no capítulo 3 e o versículo 2, ele diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. O versículo 3 diz: ora, quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. E aqui, quando falamos de domínio próprio, de autocontrole, e Tiago escrevendo aqui, ele cita o exemplo de um animal, né, que para ser controlado precisava de um freio. E o que fazer para ter um autocontrole? Como podemos conseguir isso? O salmista, no Salmo 119, o verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E você pode fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Diante de algumas situações, nós podemos perguntar: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E com certeza iremos encontrar resposta na palavra, se ela estiver no nosso coração.
iremos ter um autocontrole, seremos controlados. A Bíblia, a palavra de Deus, irá nos frear e nós iremos vencer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Só voltando um pouco à pergunta, quando a jovem falou sobre a liberdade que é pregada para os jovens, né? Eles podem tudo, mas é uma liberdade que tem escravizado muitos jovens, muitos adolescentes. Quantos adolescentes não estão escravizados pelos jogos? E jovens também, não é? Pela prostituição e muitas outras redes sociais, como o presbítero citou. Então, a gente tem que fugir dessa liberdade. Lembrando que liberdade verdadeira nós temos através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário para nos libertar de todo pecado. Então, é importante que busquemos essa virtude, o fruto do Espírito em nós, o autocontrole. E eu sei que o Espírito Santo está pronto a produzir, se você quiser, se você buscar. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa conversa, ouvimos aqui uma boa explicação, é isso, que cada um possa se apropriar dos ensinamentos, da referência própria e das referências dadas, não é isso? E que possamos absorver essa característica com muito cuidado. A palavra diz que temos que ter o domínio próprio. E muitos estão lendo errado. Estão lendo domine o próximo. Mas vamos dar seguida, não é? A conversa que está sendo muito boa, mas dessa feita vamos ouvir o hino pelo jovem Anderson. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida
me dá o coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como rei Davi, quero te louvar. A minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Amém. Queridos jovens, na relação do crente com a verdade, justiça e obra, o fruto do Espírito é fidelidade. Na atitude de alguém consigo mesmo ou para com os outros, é mansidão ou brandura. Em relação às tentações ou instintos, a vida cheia do Espírito é temperança ou domínio próprio. Observe que a vida cristã é retratada como fruto do Espírito. As obras são produzidas pelo pecador. O fruto é produzido dentro do cristão, é algo nascido por intervenção do princípio divino, que é o Espírito Santo que atua no cristão. Mas a responsabilidade do cristão é render-se e conservar-se uma atitude de fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jovem, adolescente, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Amém. Virtudes cristãs são aquelas ensinadas na Bíblia e elas são sempre verdadeiras. Vale em qualquer circunstância e não tem restrição de medida. Jovem, o que Deus espera de você é um processo de crescimento e amadurecimento contínuo e que você permita que as virtudes descritas na Bíblia sejam geradas em você pelo Espírito Santo. Portanto, busque andar e viver pelo Espírito, num processo permanente de santificação. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Felizmente, o nosso tempo acabou, estava muito boa, mas chegamos mais no final do nosso programa e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. Agradecemos ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial e à nossa irmã Josi, que sempre tem dado assim, esse apoio junto a cada um de nós, né? Isso e a confiança que tem nos dado. Agradecemos também a todos que estiveram aqui conosco no estúdio. Agradecemos ao nosso presbítero Paulo André.
Agradecemos também ao nosso presbítero Paulo Alves. Amém. A nossa irmã Carla, que está... Amém. E a todos os jovens aqui presentes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Queremos também agradecer a equipe de produção que tem feito esse trabalho com muita dedicação e amor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Agradecemos a você que esteve assistindo até agora. Obrigada pela sua companhia. Receba nosso abraço. No próximo programa, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Contamos com todos vocês nesse mesmo horário. E não esqueçam que esse espaço é de todos vocês que são Jovens de Valor.